Aula 15 dos segundo anos de Informática e Meio Ambiente da disciplina Sociologia. Vamos tratar da formação do Estado brasileiro. Esse assunto começa no seu livro a partir da página 158. Então vamos estudar alguns conceitos que de respeito a alguns vícios da política, que compõem a história do Estado brasileiro, e também alguns períodos que compõem a história do Brasil e, portanto, do Estado brasileiro. Partiremos desde o início da colonização, o período colonial, as lutas pela independência, o período imperial, a República Velha, depois seguiremos para o varguismo, a democracia populista, o golpe e a ditadura militar e a nova república, até a atualidade. Sobre alguns vícios da política que compõem a formação da praxis do Estado brasileiro, tem alguns termos que ficaram muito conhecidos na nossa história, porque alguns são disseminados até hoje, desde o início da colonização até a atualidade. Por exemplo, o patrimonialismo, que a gente vai ver logo a seguir o que é o significado, o coronelismo, o assistencialismo, o apadrinhamento, o clientelismo, o nepotismo, a grilhagem, além da propina, da corrupção e das mais diversas fraudes em relação ao que é público, ao Estado. Alguns vícios históricos da política brasileira. Continuação. Agora veremos os conceitos. Por exemplo, o patrimonialismo. O patrimonialismo é um conceito elaborado por Max Weber. É uma prática política no Brasil tradicional, onde as elites econômicas e políticas utilizam tanto a esfera estatal, pública, quanto a esfera privada para se auto-beneficiarem, aumentando seus privilégios, seja através de leis que lhes concedem vantagem, seja através da destinação dos recursos orçamentários do Estado. Então, utilizam o Estado em benefício próprio. No geral, são poderosos grupos econômicos que também têm um poder político e que manipulam o Estado a seu favor. Então, o patrimonialismo, de uma certa forma, mesmo que ele seja legalizado, ele não deixa de ser antiético, porque é o uso indevido do Estado para favorecer determinados grupos já favorecidos. Antigamente, quando o governo ia fazer poços para enfrentar o problema das secas, se criava se colocava esses poços, em vez de colocar no local de utilidade comum para uma população, no determinado povoado ou bairro, muitas vezes era desviado e o poço era feito na fazenda de algum grande fazendeiro. Isso, de uma certa forma, é usar o serviço público em benefício particular e em benefício de quem já tem, como se diz assim, os privilégios, já tem uma condição mais avantajada e mesmo assim utiliza o Estado para se auto-privilegiar. Um outro vício que caracteriza a política brasileira é o chamado coronelismo. O coronelismo ele vigorou no Brasil principalmente no período imperial e na República Velha. Mas ainda hoje existem práticas que são consideradas coronelísticas. Então, a República Velha, que foi de 1822 a 1930. Mas tem adeptos um pouco mais modernizados até hoje dos chamados coronéis.
Os coronéis, no geral, né, são donos de vastas propriedades rurais e conseguiu os títulos de coronéis da Guarda Nacional. Eles não eram coronéis, mas obtinham esses títulos de coronel através da Guarda Nacional. Exerciam um domínio político absoluto sobre os que deles dependiam economicamente e sobre a clientela de apaniguados, né, de apadrinhados por eles. Eram os coronéis que ditavam as listas dos candidatos, nos quais cada eleitor devia votar. O coronelismo pode ser aplicado a todas as formas de distorções eleitorais baseadas na prepotência econômica, na ameaça e na coação ao eleitor. Muitas vezes os coronéis usavam de violência para obrigar os eleitores, né, a votar de acordo com os seus interesses, nos seus candidatos. Né. Havia casos até, né, de mandar assassinar adversários políticos, né, para poder vencer uma eleição. Então, a prática do coronelismo é uma prática muito autoritária, violenta, né, que coage os indivíduos para manipular a favor, né, da manutenção do poder nas mãos de alguns coronéis. Né? Isso ocorreu por muito tempo em nosso país e ainda hoje, né, há resquício desse autoritarismo, desse mandonismo na política e no Estado brasileiro.